Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estou hoje com a responsabilidade de conduzir um estudo da revista da MCM, cujo tema é Mulheres que compartilham graça e misericórdia. Eu quero antes estar orando, pedindo a Deus que venha nos abençoar, trazendo a edificação das nossas vidas por intermédio desse estudo. Falemos com Ele então. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai, está nos céus, queremos agradecer-te pelo dom da vida, pedir que o Senhor venha nos abençoar através desse estudo, que Ele venha alimentar o nosso espírito, para assim, ó Deus, dia após dia, melhor possamos servir ao Senhor. Abençoe a tua serva, irmã Melim, como presidente, cuide dela, dos seus propósitos, seus objetivos, cuide da sua família, cuide do nosso ministério, cuide, ó Deus, da Igreja Batista em Euclidelândia. E aproveitamos, colocamos todas as pessoas enfermas diante do teu altar, que lutam, Deus, pela sobrevivência em função dessa pandemia. Abençoe as equipes que estão trabalhando, Deus, de frente no combate a esta pandemia. Médicos, enfermeiros, os profissionais da área da saúde. Abençoe os motoristas que transportam os pacientes. Abençoe os governantes para que tenham direção do Senhor na tomada de decisão precisa, que venha para contribuir com a melhoria, ó Deus, com a extinção desta pandemia no Brasil e no mundo. Oramos ao Senhor na certeza de que o Senhor nos ouve, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Como bem disse, o tema da nossa lição é mulheres que compartilham a graça e misericórdia. O estudo está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3, que dizem assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, eram mulheres que estavam acompanhando a Jesus, por ter experimentado da parte dele o milagre, né? O milagre de uma enfermidade, o milagre de um espírito imundo que habitava em seus corpos e queriam então externar serviço e gratidão. A autora, pastora Liane, ela vai fazer uma abordagem de um pouco do contexto da época, tendo como base estudos de historiadores, onde as mulheres, por conta da cultura, elas não tinham tanta visibilidade como nos dias de hoje. A mulher, por força cultural e até mesmo por aquilo que determinou Deus, quando do pecado do homem, né? Quando a mulher foi tentada, cedeu à tentação e levou seu marido também a pecar, Deus ali, ele deu, né, as devidas punições, onde ele disse que por conta do pecado, a mulher ela estaria submissa ao seu marido, né, ao homem, onde este, né, o homem, iria, né, aproveitar da sua posição para assim então subjugar a mulher, né? Então, tudo consequência do pecado. Não era para ser assim, mas Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, ele viu que isso iria acontecer no decorrer da história e como acontece realmente. Então, ela faz menção a essas questões, tá? E mostrando que essas mulheres, por
serem gratas e seguirem a Jesus juntamente com os discípulos, acaba por quebrar um certo protocolo, né, daquela época, porque não era normal, não era comum. E elas o fizeram por gratidão, né? E até mesmo por saber que Jesus era o mestre diante dos milagres que elas presenciaram, né, de Jesus fazendo na vida de outros, sobretudo em suas vidas. Então elas não tinham dúvidas de que ali estava o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. E reparem que no texto que a gente leu, na parte do primeiro versículo, aconteceu que depois disso o quê? Né? Então é a continuação do final do capítulo de número 7, né? Que Jesus está na casa, ele chega a Madalena com um perfume, joga em Jesus, enxuga, né, os pés de Jesus com as suas lágrimas, e então a partir daí segue-se esse texto que a gente leu, que é a base do estudo, tá certo? Então essas mulheres, elas romperam com a cultura por amor ao Senhor Jesus, com o objetivo de também anunciarem o Evangelho da graça, testemunhar para as pessoas à sua volta quem era Jesus, né? E a demonstração de Jesus com amor, carinho para com todos, sem acepção de pessoas, com certeza fizeram na vida delas toda a diferença. Porque muitos homens, com certeza, tratavam bem quando precisava de alguma coisa. E Jesus sempre tratou bem as pessoas, independentemente das circunstâncias, independentemente da ocasião. Então, elas foram influenciadas por esse amor, né? Por essa forma solidária de tratar do Mestre Jesus. Então, daí parte a reflexão sobre esse estudo, como ser mulher que compartilha essa graça e misericórdia. Então, o primeiro ponto é mulheres tementes a Deus. Para compartilhar a graça e a misericórdia de Deus é preciso ser temente a Ele. É preciso estar colocando em prática os seus princípios estabelecidos na sua própria palavra, que é a que norteia, né, as nossas vidas. Então, essa é uma característica forte daquelas que perfumam com a graça e misericórdia. Elas demonstram a sabedoria de quem respeita a Deus e quer fazer de tudo para agradá-lo, para fazer o seu nome conhecido entre as pessoas do seu convívio, fazer seu nome conhecido onde for possível pisar os seus pés. E um texto bíblico, lá em Mateus 5,47, diz: e se saudarem somente a seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Então, tratar bem a todos sem acepção de pessoas é o que nos recomenda a palavra do Senhor. E aprendemos ainda que deve-se ter um olhar para as pessoas que se encontram excluídas, marginalizadas, e o fato de estarem assim, muitas das vezes, não é porque essas pessoas almejaram, mas por conta das circunstâncias, da pressão social. Às vezes, o relacionamento familiar, onde o pai saiu de casa, deixou a mãe
com filhos, à míngua, sem ter o que comer, e essa mãe então se viu na necessidade, às vezes, de vender o seu corpo para poder trazer alimento para dentro de casa, porque achou ser essa a forma mais fácil. Às vezes, mães que levam seus filhos para se prostituírem para poder colocar o alimento dentro de casa. Não é certo, mas a pressão social, às vezes as pessoas, por não ter o Senhor Jesus como o escudo, como Senhor das suas vidas, acabam levando essas pessoas a essas práticas. E prática essa que, é claro, que o Senhor condena. E é por isso, então, que o olhar, ele precisa sempre ser um olhar de graça, um olhar de misericórdia para o próximo. Ao invés de se apontar o dedo, procurar saber por quê, o que levou aquela pessoa a estar naquela situação. E aí, então, levar uma palavra de alento, levar uma palavra de esperança, que possa contribuir para que ela possa deixar aquela vida, né? E o texto bíblico, lá em Lucas 15, de 1 e 2, diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então veja bem, né, o fato de Jesus acolher as pessoas por amor, ainda assim ele era julgado pela sociedade. E não é diferente hoje. O fato de você dar um abraço, às vezes, numa pessoa, o fato de você querer ajudar alguém, muitas pessoas vão olhar e vão ter uma conclusão completamente distorcida da realidade. Quando você quer apenas ajudar, você quer apenas abraçar aquela pessoa, você quer apenas ver aquela pessoa bem. Mas você não deve, nós não devemos, em hipótese alguma, olhar para essas críticas e sim, olhar para Jesus. Assim como ele fez, ele não olhou e ele continuou fazendo sua obra, nós também devemos continuar a fazer, né? Então são pessoas que promovem a paz, que estimulam a harmonia em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis. É preciso que tenhamos sempre o temor a Deus. O segundo ponto: mulheres com um propósito. É necessário que se tenha um propósito nessa vida. A princípio, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que todos somos criados para o louvor da glória de Deus. Então já temos aí um propósito definido pelo próprio Deus, que é viver para o louvor da sua glória, é viver para exaltar o seu nome, para anunciar o seu nome às pessoas, a fim de que todos tenham a oportunidade de conhecê-lo e servi-lo. Então, esta é a finalidade pela qual você e eu, nós estamos aqui nesse mundo. E você, como mulher, tem também essa responsabilidade no grupo aí de amigos, do hall de relacionamento. Você deve comunicar esse amor a fim de que as pessoas possam conhecer esse Jesus que você conhece e possam conhecer esse Jesus que nós conhecemos. Então, conhecer o propósito, ele faz toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença na sua vida, tá? Pois toda a energia será focada nessa direção, a fim de que o propósito ele possa ser alcançado, é o alvo, né? Então, é muito importante isso, tá certo? O texto bíblico, lá em Efésios 5,17, vai nos dizer: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então, procure conhecer isso dia a dia e mergulhe, né, fundo nesse propósito, porque com certeza Deus te honrará e o propósito pelo qual você e eu, nós estamos aqui, ele vai ser cumprido. E ao final, então, poderemos dizer, né, que combatemos o bom combate, né, encerramos a carreira, mas guardamos a nossa fé. Ou seja, tudo que havíamos de fazer, fizemos. E o nome do Senhor foi glorificado através das nossas vidas. Então, viver com propósito é muito importante, né? Porque certamente, quero dizer que isso não será fácil.
porque há um inimigo lutando a todo momento, tentando tirar a gente do foco. Mas o nosso dever, o nosso alvo é olhar para Jesus e não ceder, em hipótese alguma, às tentações que tentam nos aprisionar, fazendo com que a gente não cumpra a carreira que nos foi proposta. Tá? Então não será fácil, porque o mundo fará de tudo para tentar nos desviar do foco, da presença do nosso Deus. Assim como fez com Jesus. Né? O Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, foi no deserto, e ali Satanás então tentou tirá-lo do foco, do propósito pelo qual ele veio a este mundo. E ele não cedeu, ele permaneceu firme naquilo pelo qual Deus o havia chamado. E assim eu e você devemos fazer também, tá certo? Devemos lutar para mantermos uma agenda de prioridades que tenha como foco servir, fazer a vontade do Senhor. Lá no texto bíblico de Atos Apóstolos 20:24, diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o seu alvo, meu alvo, é dar testemunho da graça de Deus, não tendo por preciosa a nossa vida, pois o importante é cumprir a carreira que recebemos do Senhor Jesus. E aí então a gente passa para o terceiro e último tópico desse estudo, que é mulheres que possuem gratidão no coração. Gratidão é uma marca muito importante na vida de uma pessoa. Ser grato é algo tremendo. Ser grato é reconhecer o feito de alguém em nosso favor ou em favor de alguém que a gente ama e dar uma retribuição, mesmo que seja um simples muito obrigado. Né? Ser grato é isso, porque a gratidão ela é uma característica que marca a vida dessas mulheres, porque elas passaram a seguir a Jesus em função do benefício que receberam, não para querer algo mais do Senhor. O algo mais que elas queriam era agradá-lo, era exaltá-lo, era glorificá-lo, não mais favores para si ou para os da sua família. A gente sabe que, é claro, naquele tempo muitas pessoas seguiam a Jesus por interesses próprios, mas não era o caso dessas mulheres. Na vida delas, a vida delas era marcada pela gratidão, porque gratidão é um sinal de caráter cristão que revela a consciência saudável de quem se propõe a honrar a Deus através de atos de reconhecimento por quem estendeu a mão para ajudar. Jesus, ele foi uma pessoa muito grata, né? Quando da ressurreição de Lázaro, quando ele ergue a voz aos céus e pedindo, né, que Deus pudesse ressuscitar Lázaro, mandou então que os homens ali retirassem a pedra e disse para Lázaro sair do túmulo. Lázaro saiu. Após esse ato, né, de fé, após esse grande milagre, ele ergue as vozes aos céus e agradece a Deus por ter lhe ouvido. E então está lá em João, capítulo 11, verso 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então, gratidão. Jesus era Deus, né? E ainda assim ele era grato ao soberano Deus, né? Como filho de Deus, né? Como parte da Trindade. Ele assim engrandecia o nome do Senhor. E nós devemos fazer o mesmo, agradecer ao Senhor. Porque pessoas ingratas demonstram o egoísmo e a soberba que não combinam com o estilo de vida de um discípulo de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus Cristo precisa ser uma pessoa grata a todo instante.
certo? E a Bíblia vai nos ensinar em tudo dai graças. Então, agradeça sempre. Não deixe de agradecer, né, por aquilo que o Senhor lhe proporciona, por aquilo que as pessoas lhe faz ou lhe fazem. Então, o texto ele diz que as mulheres haviam sido curadas por Jesus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Então elas tinham sido o foco do amor de Deus e ficaram gratas por terem suas vidas transformadas. Seguiam-no também por gratidão. E essa gratidão norteou o entendimento de que deveriam compartilhar aquilo que receberam, Deveriam fazer o mesmo pelos outros, porque eu vos dei o exemplo, né, diz o texto bíblico lá em João 13,15, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o mestre, ele continua tocando em mulheres, ele continua tocando em pessoas, curando, libertando, salvando, para que essas pessoas possam ser testemunhas dele na continuidade desse trabalho de proclamar os seus feitos, fazendo assim como os discípulos fizeram quando foram tentados, né, quando tentaram impedi-los de que anunciassem a Jesus. E eles disseram, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Isso se aplica também a nós nos dias de hoje. Aquilo que Jesus tem feito na minha, na sua, na nossa vida, nós precisamos compartilhar com aquelas pessoas que estão à nossa volta, que não o conhecem, para que tenham também a sua fé firmada nele e que venham receber